Nós vamos falar hoje de um tema muito importante que é o Enneagrama e a espiritualidade. Eu sou Yara Cunha, estou com vocês aqui falando sobre Enneagrama, falando sobre espiritualidade, mas também sobre o que é terapia, né, gente? Precisamos falar sobre a parte terapêutica. Bom, eu quero falar sobre um tema hoje. Para quem ainda não conhece o Enneagrama ou conhece pouco do Enneagrama, fiquem aí, tá? Para quem está chegando aqui no Instagram Conexão Enneagrama, eu sou Yara Cunha, a gente está direto da rádio, a gente tem meia hora para falar sobre isso e depois eu continuo aqui no Instagram Conexão Enneagrama para a gente poder aprofundar um pouquinho mais. E para quem ainda não conhece e está buscando um caminho terapêutico, que seja um caminho seguro, que seja um caminho sério, está precisando se desenvolver, precisa de terapia, gente, mas às vezes terapia é caro, né? Terapia precisa de 3 coisas, precisa de tempo, dinheiro e energia. Então, às vezes você fala, putz, eu não tô pronto ainda para fazer terapia, ainda não dá. Mas é óbvio que tem coisas que pegam, né, gente? Tem coisa pegando aí, tem problema, tem relacionamento, tem um montão de coisas. Então, a gente vai falar um pouco sobre essa ferramenta, sobre esse caminho, sobre o que é o Enneagrama Sagrado, para vocês entenderem um pouco mais e poderem ter acesso a um caminho que é extremamente eficaz do ponto de vista terapêutico, de regulação emocional, de regulação mental, de regulação corporal. Hoje a gente fala que o Enneagrama ele é uma medicina completa, muito completa. Precisa aprofundar, né? Precisa entender um pouco mais sobre ele. Por quê? Porque o mercado hoje, como tudo que acontece na vida, banalizou um pouquinho o que é o Enneagrama. Ele nunca foi criado para ser só um teste de personalidade. Não era essa a ideia inicial dele. Ele nunca teve essa função rasa de colocar as pessoas em caixinhas de tipos. Isso foi uma distorção moderna do Enneagrama. Tá? Então, o Enneagrama, na verdade, ele é um mapa espiritual e ele é antigo, ele é muito profundo, ele é sagrado, ele foi criado, né? E ninguém criou, não foi uma pessoa humana que criou o Enneagrama, não foi Gurdjieff que criou o Enneagrama. Né? Ele, na verdade, ele é um mapa espiritual e ele foi criado para ajudar o ser humano a fazer movimentos mais difíceis e movimentos assim muito necessários dentro da existência, que é um dos movimentos mais difíceis, que é lembrar de quem somos, lembrar quem a gente é em realidade, não esse ideal que a gente coloca aqui, né, que a gente descreve aqui, um ideal bonito de imagem e tudo mais, não é, tá? Então tem muita coisa muito maior do que entender comportamento no Enneagrama. O que ele faz é mostrar, e ele mostra com uma precisão assim muito cirúrgica, como é que o nosso ego se estrutura. Isso é extremamente importante. Como é que o nosso ego, a nossa personalidade se defende? Como que ele se distancia da nossa própria alma? E principalmente o Enneagrama ensina como é que a gente faz esse caminho de volta. Então ele vai revelar que a nossa personalidade não é isso que a gente é. Essa personalidade que eu tenho, você tem, todo mundo tem, ela é só uma estratégia de sobrevivência que a gente criou para lidar com a dor, para lidar com o medo, com a separação, com a perda de contato com a nossa essência, com a nossa alma. Então, quando você olha para o Enneagrama, né, com responsabilidade, com profundidade, com respeito pela origem dele, você vai entender que ele não é só sobre descobrir o teu tipo, é sobre entender o que o seu tipo tenta proteger. E principalmente aprender sobre como atravessar isso, tá? Por quê?
Porque ele é um mapa de consciência, ele é um portal, gente. Ele é um portal. Não é uma ferramenta, não é o portal, portal místico, esse portal 11 não é nada disso, não é nada disso. Ele é um portal espiritual que você atravessa à medida em que você faz uma redução do seu ego. Daí a palavra ego, redução, tá? Para cura, para expansão, para libertação, para a gente viver melhor. Então, bom dia para quem está chegando aí no Instagram Conexão Enneagrama. Bom dia, bom dia, bom dia. Tá fazendo sentido isso que eu estou falando para vocês? Deem coraçõezinhos, deem coraçõezinhos. A gente resgatar mais o Enneagrama como ferramenta transpessoal e não só de personalidade. Para quem está me ouvindo na Rádio Vibe Mundial, eu sou Yara Cunha, sou professora de Enneagrama, sou mestra nas novas constelações, sou especialista em traumas. Para quem é terapeuta, para quem é psicólogo, para quem é constelador, sábado que vem tem aulas 9 horas da manhã para a gente falar sobre Enneatrauma, que é um curso novo, é uma formação nova que vai começar comigo, tá? Processo muito profundo. E sábado tem a primeira aula, que é uma aula aberta para todo mundo assistir, tá? Então a gente vai trabalhar Enneagrama nesse curso, traumas e psicologia sistêmica. Entendendo que tudo que funciona hoje, do ponto de vista terapêutico, são medicinas, terapias integradas. Nenhuma terapia consegue mais caminhar sozinha. E você precisa conhecer terapias sérias, né? Dentro disso, eu quero convidar você, que é profissional da área da saúde, que quer aprender a aprofundar Enneagrama, que quer aprender a tratar traumas. Gente, tem muita gente que tem trauma, todo mundo, 70% da população é traumatizada, né? E está traumatizando mais, porque olha o que está acontecendo no mundo. As próximas gerações vão ser gerações traumatizadas, vão ser filhos da guerra. E para quem me segue aqui já sabe o quanto isso impacta do ponto de vista do nível de consciência que as crianças nascem, para mais ou para menos. Então sábado que vem tem aula, tá? Para quem está me ouvindo aí da Rádio Vibe Mundial, a rádio que toca a sua vida para frente, vem aqui para o Instagram Conexão Enneagrama quando terminar o programa, que a gente sempre continua um pouquinho mais aqui. E hoje eu vou falar dos 9 tipos, resumidamente, mas eu vou falar dos 9 tipos e a personalidade. Avisa o povo aí que ainda não veio, avisa, deem coraçõezinhos aí. Vocês querem ouvir sobre os 9 tipos do Enneagrama e a personalidade? E a espiritualidade? Me conta, tá? E vão colocando aí o que vocês querem. Bom, o propósito real do Enneagrama sempre foi conectar ego à alma. Não para você matar o seu ego, né? Isso é uma ilusão. Ninguém mata o ego, ninguém ilumina a gente. Mas para que ele pare de comandar a tua vida sozinho, no medo, na dor, especialmente no medo, né? Na dor, no automático. Então, é muito sobre fazer esse ego se ajoelhar diante da alma. É sobre fazer o ego parar de fingir que ele dá conta de tudo e aceitar que ele não nasceu para isso. Que tem alguma coisa maior dentro de mim e dentro de todos vocês, que é a tua essência, que sabe, que vê, que sente, que guia. O Enneagrama não veio te prometer que você vai virar alguém melhor. Ele te oferece uma coisa que assim, ó, é infinitamente mais valiosa. Ele vai te lembrar de quem você deixou de ser. É sobre desobstruir, é sobre limpar os nossos canais de comunicação e de conexão com a espiritualidade. Faz sentido para vocês? Deem coraçõezinhos aí, tá? Por quê? Porque ego e alma, a gente também pode dizer que é uma amizade que cura. Tem muita gente, tem pessoas que vão para 2 lados, né? Tem uma pessoa que já sente que ela é boazinha e que aí ela matou o ego, porque eu sou boazinha. E aí, gente, são pessoas que estão num estado completamente adaptado.
E é muito, eu falei essa semana na mentoria de Enneagrama sobre o ego espiritual, sobre o quanto o ego espiritual tem pego a gente aqui. E que nada mais é do que ilusão. E aí você está gastando tempo, dinheiro e energia para uma ilusão, tá? Por quê? A verdade que ninguém quer contar é a seguinte: enquanto teu ego e a sua alma estiverem em guerra, a sua vida vai ser pesada, ela vai ser difícil, vai ser uma luta interna e não tem desenvolvimento. Por quê? Eu conheço pessoas, e aqui está muito comum isso, que acham que já não tem mais ego, que acham que já dominaram o ego. É o Buda iluminado, sabe? E não é nada disso. Isso é o ego espiritual, tá? Que a gente entende hoje nas escolas de quarto caminho, nas escolas de sabedoria, que o ego espiritual é extremamente perigoso, tá? E o problema também é que a maior parte das pessoas nem percebe que está vivendo desse jeito. O ego acaba tomando conta do jogo. E o que é esse ego? Né? É esse sistema que a gente construiu para sobreviver, tá? É uma parte de nós que aprendeu a se proteger, a se defender, a se adaptar, a se esconder, a querer provar para todo mundo que é bom. Aprendeu a se controlar, a agradar, né? Ou aprendeu também a se rebelar. O curso de sábado vai ser online, tá? Tem que se inscrever aqui, o link tá nos stories, Lena. Tá nos stories, tá lá na bio também, tem link. Terminando aqui essa live, eu vou botar o link de novo lá nos stories, tá? Para quem tá me ouvindo aí da Rádio Vibe Mundial, eu sou Yara Cunha, sou professora de Enneagrama. Se você ainda não conhece, venha conhecer. Se a vida tá difícil, se você também é terapeuta de qualquer área, o Enneagrama te dá uma base terapêutica para você atender, que é muito importante. Bom, tudo isso, né? A gente traz o ego, traz essa coisa de, ai, mas tem que ser bonzinho, né? Tem que ser alguém que vive no amor, sabe? Good vibes. Tem muito aqui no Brasil, né? Tudo isso para não sentir de novo, é uma narcotização para não sentir de novo aquela dor lá de trás, a dor da separação, da falta, do medo. Só que viver nesse ego, meu povo, é viver em estado de alerta permanente, é acordar todo dia com essa sensação de que falta alguma coisa, de que eu preciso ser mais, e na verdade o desenvolvimento espiritual de verdade é quando eu não preciso ser mais nada. É quando eu não preciso ser grande. As coisas se tornam mais simples, sem que isso seja uma mentira do meu ego, que é o ego espiritual, tá? Eu não preciso fazer mais, provar mais, controlar mais. E nessa história, gente, onde é que tá, né, a alma? Onde é que entra a alma? Eu tô gravando aqui de tanta coisa que eu me perco nas câmeras. Onde é que entra a alma? A alma é o que você é a tua essência, é a tua origem, quem você sempre foi antes de criar esse personagem para sobreviver chamado ego. E o problema não é ter ego. O problema é quando o ego acha que está sozinho no comando. E é exatamente aqui que o Enneagrama entra. Por quê? Porque o Enneagrama vai mostrar que o teu ego, ele não é exatamente um erro. Não é que você está errado. É que o ego, ele só ficou no comando tempo demais. E a tua alma tá ali o tempo todo tentando lembrar você de que existe uma outra maneira de viver. Então essa é a chave, não é para destruir o ego na raiva, é para fazer as pazes com ele. E aí eu tava falando de dois extremos, né? Tem um extremo das pessoas que acham que já são boazinhas o suficiente e que isso é um processo de ego-redução. E aí entra todo esse ego espiritual de, né, eu já estou muito desenvolvido, já tô... Gente, eu repito para vocês, esse é o caminho mais perigoso para que você se perca mais ainda no ego. Nós somos pequenos. Você achar que você já está grande o suficiente, que você já está iluminado o suficiente, é justamente o caminho contrário para você chegar na tua essência. Você está indo para um outro lado que tem a ver, né, com
falta de pai, que tem a ver com falta do chão da realidade, tem a ver com trauma? Claro que tem, a gente vai falar tudo isso sábado que vem, na aula que a gente vai dar, aula magna do curso Enea Trauma. Tem a ver com questões relacionadas ao pai? Super! Porque acabei de fazer um post agora engraçado, que é essa questão de dissociação. Eu falei ontem aqui nos stories da aula impressionante que eu assisti de Hans Hudson, falando sobre esse processo de dissociação que as pessoas estão vivendo, achando que elas estão iluminadas. Isso é o egão ali, ó, apossado de você. Não tem nada de iluminação, tá? Então, é para tua alma olhar para o ego e dizer, ó, vamos lá, né? Você não precisa fazer tudo isso sozinho, eu tô aqui. E quando a gente consegue estabelecer um lugar para os dois, as coisas começam a mudar. Muda a percepção, muda o corpo, muda na vida. Porque esse ego, ele para de ser essa criança desesperada que tenta controlar tudo. E ele começa, né, a gente começa a confiar. E essa alma que estava escondida, ela começa a aparecer, ó, ela dá uns pinguinhos. Gurdjieff falava que todo acesso à abertura de coração de fato, né? Não é, gente, acesso ao emocional superior no Enneagrama não é você assistir propaganda do Pão de Açúcar e chorar no final do capítulo da novela, tá? Isso é a nossa parte automática do centro, de um dos nossos centros, que está no automático. Gurdjieff falava que quando a gente acessa emocional superior é um erro de percurso. A gente chegou lá sem querer. A gente precisa tomar consciência que o nosso egão tá aí, tá? Então, o Enneagrama, ele é, no fundo, esse mapa que vai te ensinar a reconciliar essas duas partes. E ele mostra onde é que o teu ego te sabota, onde que ele tá sabotando. Esse trabalho termina um dia? Não, gente, não termina porque é muita coisa. Porque a gente veio aqui para aprender, né? Ele vai te ensinar, o Enneagrama, onde é que você se perde de você. E ao mesmo tempo, te lembra que por trás desse personagem, dessa imagem que a gente construiu, tem uma coisa muito maior. O que vocês acham aí, quem está me seguindo? Faz sentido para vocês que estão aí me seguindo? Deem coraçõezinhos se faz sentido. Deem os coraçõezinhos e quem está me ouvindo da Rádio Vibe Mundial, a rádio que toca a sua vida para frente. Eu sou Yara Cunha, professora de Enneagrama, especialista em traumas e sábado que vem tem aula. Aulão aberto da primeira aula, tá? Primeira aula. Bom, e aí a gente vai entender o seguinte, né? Por trás desse personagem tem algo muito maior. Tem uma inteligência viva. Gente, tá aqui, ó. Tem uma essência, já tem. Você não vai desenvolver, você vai desobstruir esse canal de comunicação. Para isso que serve o Enneagrama. Então, por isso que entender o teu tipo do Enneagrama não é só sobre saber os defeitos, é sobre enxergar claramente como é que o teu ego funciona. Vejam, em aula avançada, aula de mentoria avançada, a gente vai entender como o ego funciona. Para quê? Para dar espaço para que a tua alma possa voltar a liderar a tua vida. E quando isso acontece, quando isso começa a acontecer, gente, muda tudo. A relação com você, muda a relação com os outros, a relação com a vida. Porque viver no ego é sobreviver, não é viver, tá? E viver na alma é viver de verdade. Então, a gente vai ter, por exemplo, 3 formas de usar o Enneagrama. Sim, eu posso usar como mapa da personalidade, eu posso usar, como um sistema operacional do ego, tá? Eu posso usar o Enneagrama como um símbolo de meditação. Olha isso que eu tô falando aqui que é importante para você. Olha que legal isso, deem coraçõezinhos aí, tá? Eu posso usar como, um sistema de personalidade. Eu posso usar como um símbolo, como 9 portais de consciência para eu acessar. Olha que isso é importantíssimo.
entendendo o meu tipo e sabendo que eu tenho um centro de consciência ali que está aportado em determinado tipo, que é o meu caminho de volta. Mas eu posso usar, sim, né, o símbolo como um mapa de consciência espiritual, usando 9 caminhos de crescimento. Eu posso usar como uma mandala de meditação, tá? Como é que a gente usa isso? Bora lá, gente. Ó, pessoal da Rádio Vibe Mundial, eu vou começar agora a falar dos 9 tipos. Mesmo que você não conheça ainda, epa, quem tá dando, adoro foguinho, pode dar foguinho, por favor? Dá foguinho mais do que coraçãozinho. Nós vamos falar dos 9 tipos de maneira rápida, tá? Para 9 caminhos de crescimento dentro do Enneagrama. Bora lá? Vocês estão afim? Bora! Eu sou Yara Cunha, professora de Enneagrama. Venham aqui para o Instagram Conexão Enneagrama para a gente poder continuar essa live. Combinado? Eu vou falar aqui dos 9 tipos. Vocês querem? Querem que eu fale? Claro que eu não vou não vou ficar aqui até 3 horas da tarde, né, gente? Porque nem almoço eu fiz ainda, tá? Mas a gente vai falar o ponto 1, né? Qual é o ponto 1? O ponto 1, ele vai tratar... Quando eu entro nesse lugar aqui, eu dou uma respiradinha para entrar em presença. O ponto 1, ele vai tratar da perda da própria bondade, porque ele cai na armadilha do julgamento, do auto-julgamento, da cobrança. E a cura vem de acessar, né, uma graça, acessar uma bondade, acessar uma perfeição que já existe em nós. Tá? Entendendo que a cura vem da beleza que é a imperfeição do ser humano. Se para você está fazendo sentido, você que está aí na Rádio Vibe Mundial, a gente está terminando o nosso programa. Bom, o que eu quero dizer? Sábado que vem eu vou continuar aqui no Instagram Conexão Enneagrama. Sábado que vem tem aula para terapeutas, para profissionais da área da saúde e para você também que sabe que você tem um dom, que é aquele dom de ajudar pessoas, você tem escuta, você quer acabar migrando, por exemplo, para uma carreira solo como terapeuta. O Enneagrama vai te dar uma segurança para você atender que é muito fantástica, muito fantástica. Então veja, começar a entender como é que funcionam os 9 tipos nesses 3 caminhos que eu tô falando é o primeiro passo para você ser um terapeuta de sucesso, tá? O Enneagrama é o caminho. Obrigada à Rádio Vibe Mundial, a rádio que toca a sua vida para frente. A gente continua aqui no Instagram Conexão Enneagrama. Um beijo para vocês, bom domingo e venham aqui que eu tô continuando aqui a aula. Um beijo! Pedrão, final, boa tarde. Pedrão tá aí na técnica, no som, me ajudando. Obrigada, Pedro, lindo. Pedro e suas camisas maravilhosas da rádio. Vamos lá. Caminho do ponto 1, já falei para vocês, tá? Nós vamos nos 9 aqui, rapidinho. E o crescimento do ponto 1, ele vem quando a gente aceita que a imperfeição do ser humano é muito linda, muito linda. Tchau, Pedro! Ela é muito linda, tá? O ser humano é um ser imperfeito, é por isso que a gente está aqui. Qual é o caminho do ponto 2? É o caminho da abundância, é o caminho de aprender sobre a maior lei sistêmica do mundo, que é a lei sistêmica do dar e do receber. A dor da carência, a dor do medo da desconexão, a falsa solução de doar sem limite para aprender, para poder se sentir amado. E o crescimento do ponto 2 vem quando a gente aprende a receber. Isso o ponto 2 já sabe. Gente, dar e receber é a maior lei do universo. Eu acho que, putz, tem dizer sim, tem hierarquia, né, tem tudo que a gente fala sobre pertencimento.
Mas o dar e o receber move a nossa vida o tempo todo. É uma lei gigantesca. E muitas vezes o 2 não sabe receber, ele só sabe doar. Não dá, não funciona, tá? Crescimento vem quando a gente aprende a receber e não só a doar. Isso é um grandíssimo aprendizado. Lena, já estou fazendo seu curso dos 9 tipos. Legal, Lena. Coloca lá as tuas dúvidas na plataforma, eu respondo. Coloca teu feedback, tá? Bom, qual é o caminho do ponto 3? Qual é o caminho? É o caminho do coração, claro. Então, esse vazio escondido, né, que fica atrás dessa busca por sucesso o tempo todo, por validação, né? Por validação, tem a ver com essa desconexão do próprio coração. O crescimento acontece quando ele se reconecta com o coração. Quando o ponto 3 ele se conecta com o coração e deixa que esse coração lidere, tá? Lena, bastante conteúdo. Isso mesmo, Lena, tem. Esse curso é novo, tá? Muito novo. Assista mais de uma vez as aulas. Gente, tem curso de Enneagrama, acho que tá R$ 97, tá? Tá muito barato para você começar, para você chegar. O link tá lá na bio da minha página. Qual que é o ponto 4? O aprendizado. Ponto 4 fala sobre o caminho, né, de volta para casa, sobre uma dor, de uma sensação de não pertencer, de não estar assim, ó, tá deslocado do mundo. Parece que eu nasci na família errada, no mundo errado, no planeta errado. Fala muito sobre a lei do pertencimento, porque o 4, ele já nasce se excluindo. E a armadilha é uma armadilha de viver uma vida de luto constante pelo que ele acha que falta, por ele achar que não deveria estar aqui, por ele não conseguir dizer sim à vida. E o crescimento do 4 vem quando ele percebe que casa, o que é casa? Sempre foi tá dentro de si mesmo. A nossa casa, ela tá aqui e é a nossa alma. Não é o externo, não tem a ver com onde eu estou. Voltar para casa é voltar para nossa própria alma, tá? Qual que é o caminho do ponto 5? Caminho de luz do ponto 5, né? É um medo da vida, do mundo, é um medo das demandas externas, a tendência de se isolar nesse mentalzão dele, buscar entender antes de experienciar. E o crescimento, como eu falei lá no começo, nessa introdução de Enneagrama e Espiritualidade, que é bem uma introdução, bem para você aprender mesmo, é abrir os olhos para a vida, sair desse filme mental que ele fica vendo o tempo todo e realmente enxergar, realmente sair, pular a janela desse castelo, né, que ele aprendeu a viver. Qual é o caminho do ponto 6? Qual é o caminho de volta do ponto 6? O ponto 6 tem medo, tem insegurança, e ele tem, além disso, um vício em buscar incerteza. Não tem tempo, tá faltando incerteza, preciso buscar mais. Então, a ilusão, né? Tem uma ilusão do ponto 6 que ele acha que precisa se proteger muito do perigo, precisa se proteger o tempo todo, que o mundo é uma selva. E o crescimento é se abrir para o desconhecido, é se deixar guiar e confiar, entendendo que isso que ele sente, que ele intui, que é a presença de algo maior, realmente é verdade, que ele não precisa ver isso para poder provar, ele não precisa ver que de fato isso é verdade. Ele tem uma intuição e tem um sentimento muito forte sobre a espiritualidade, uma conexão gigantesca e muito importante, mas ele quer ver, não é aqui que vai ver. E disso se gera o medo do ponto 6. Tá? A gente está falando muito sobre de onde vem o medo do ponto 6 na mentoria. E qual que é o caminho de crescimento do ponto 7? O ponto 7 vai fugir muito, ele foge da dor e foge da realidade, busca prazer o tempo todo, faz planos, é agitado, ele é disperso. E a vida, né, ele encara como se fosse uma constante busca por novidade, prazer imediato. E o crescimento dele é parar, tem a ver com o estado de presença, né, com a sobriedade,
respirar, se comprometer, escolher um caminho e amadurecer. Só que para amadurecer precisa atravessar a dor, né? Precisa atravessar essa dor. Sem atravessar essa dor não consegue. Não vai, não tem como, tá? Qual que é o caminho de rendição do tipo 8? Tipo 8 vai ter essa luta constante, essa síndrome, né, do herói, daquele cara do super-homem, a dureza, a tentativa de controlar tudo pela força, pela energia, que ele tem uma dificuldade de entrar em vulnerabilidade, a dificuldade em aceitar essa própria vulnerabilidade, dá medo nele. E o crescimento do 8 é descobrir que a verdadeira força dele vai nascer da entrega, da ternura, da rendição, tá? Qual que é o caminho de crescimento do tipo 9? Tipo 9 ele foge do próprio estado de presença dele. Ele fica adormecido, ele fica narcotizado. A tendência dele é de se desconectar dele mesmo, porque ele tem uma ferida muito grande que ele acha que não tem valor para nada, e se desconecta da própria vida dele e passa a ficar só cuidando do outro, do outro, do outro. Então, o desejo dele inconsciente de esperar que a vida passe, que os conflitos se resolvam sozinhos, faz com que ele fique muito paralisado. Faz sentido para vocês que estão me ouvindo aí? Me digam. Deem foguinho aí. Cadê o foguinho que vocês estavam dando aí que eu adoro? Eu sou sexual dominante, né, gente? E é isso. Qual a conclusão, né? O crescimento do ponto 9 é acordar, é assumir a própria vida, é aprender a se posicionar, é dizer sim para estar aqui do jeito que a vida é. Então, o verdadeiro crescimento espiritual, a gente precisa entender uma coisa, se você está aqui me ouvindo há 40 minutos, o Enneagrama nunca foi sobre te transformar, presta atenção, criatura. Muita gente falando linguagem de coaching, né? Sobre uma versão melhor de si mesmo. Gente, isso não existe em Enneagrama. Isso é linguagem de coaching, pelo amor de Jesus Cristo, tá? Enneagrama não existe para te deixar mais produtivo, mais bonzinho, gente. Alecrim dourado, que nasceu no campo sem ser semeado. Lembram dessa música? Foi a mamãe que me disse assim, que essa flor do campo chama-se alecrim. E teve gente que levou isso para a vida adulta. Porque aí acha que porque eu sou boazinha, então eu já tô na minha essência. Você tá no ego espiritual. Eu vou começar a encher o saco por conta disso. Tem trauma com o pai, perdeu realidade. Hans Hudson falou na aula que eu falei, tá dissociado. Vamos parar com isso, né? Espiritualidade é muito mais do que isso. Bom, a gente vai entender o seguinte, né? O Enneagrama não existe para te deixar mais bonzinho, mais espiritualizado, para as pessoas te aceitarem mais. Se você está buscando aceitação das pessoas, isso nada mais é do que uma baixa consciência, onde você está atuando. Então o Enneagrama vai existir para fazer você encarar, tá? E, gente, assim, ó, na boa, é sem anestesia. Como é que você se desconectou da tua essência? Como, em algum momento, você acreditou que ser você não era o bastante? Você perdeu uma coisa que eu acho extremamente importante, que é a tua autenticidade. E a partir desse lugar de dor, da perda, você criou um personagem para você se proteger da sua dor. Só que tem uma verdade que ninguém contou. Esse personagem que você está usando nunca foi você. Nunca foi. O que o Enneagrama vai oferecer, e que é o mais rico, e que as pessoas jogam na lata do lixo, né? Não é um tapinha na tua autoestima, não. Não é. É uma... Não é aquela maquiagenzinha, sabe? O filtrinho, uma maquiagem espiritual. É um mapa.
É um mapa, gente. Não é à toa que tem esse símbolo. Esse símbolo tem uma inteligência. Isso, tem coraçõezinhos aí. Esse símbolo tem uma inteligência, que é uma inteligência divina, cosmológica. Então, para de dizer, pelo amor de Deus, que o Enneagrama serve para trazer uma melhor versão de você mesmo. Que você vai performar mais, vai trabalhar mais. Não, gente. Não, gente. Não, tá? É um mapa que mostra exatamente onde, como e por quê. Ele te mostra o que você é, onde você se perdeu, por que você se perdeu, quais são os teus motivadores, tá? E principalmente ele vai te mostrar como você pode fazer esse caminho de volta. Então, o crescimento espiritual não é sobre você consertar a sua espiritualidade. É sobre você lembrar quem você é além dela. Aliás, consertar a tua personalidade, né? Não é sobre consertar a personalidade, é você se lembrar de quem você é além dessa personalidade, tá? É sobre você desobstruir esse canal que te conecta com a tua alma, porque o que te conecta, que desconecta é amor interrompido, é trauma, é dor. É sobre você fazer as pazes com essa tua humanidade e, ao mesmo tempo, se reaproximar da sua alma, da sua origem, da tua natureza real. Não é assim, o meu tipo serve para eu desenvolver virtude. A gente não desenvolve virtude. A gente desobstrui o nosso canal, tanto que no Enneagrama Sufi não tem essa... Muita gente tem dificuldade de entender, né? Que não tem essa divisão entre o que eu acesso como virtude e ideia santa. É um caminho direto do tipo pro ponto. O que você quer, criatura? Ai, gente, ele quer aparecer na live. Não tem jeito. O que você quer? Conta pra mamãe. Fala assim: oi, gente, tudo bem aí? Vocês estão bonzinho? Minha mãe fica aqui falando, eu acho que eu tô querendo um colo, sabe? Tô querendo um colinho. Enneagrama não existe para, né, desenvolver essência. Ele existe para fazer um processo depurativo, para passar um paninho aí em tudo que foi obstruído e que te impede de se conectar com, em primeira instância, né, a sua virtude. A sua virtude, ela é um caminho, gente. A virtude é o caminho que vai te ajudar. Então eu estou falando aqui da sobriedade do 7, que através do momento em que ele tá sóbrio, que ele tá presente, que ele para de estar lá na frente, que ele para de querer achar que precisa de prazer além de tudo na vida. A sobriedade, a nossa virtude, ela é um caminho para que a gente chegue na ideia santa, para que a gente chegue justamente nesse lugar de alma. Tudo que a gente fala sobre virtude é ir acessando cada vez mais essa virtude em nós, para que a gente chegue nesse estado de alma. Então tem o tipo do Enneagrama, que é a personalidade, mas a gente tem um ponto. O ponto do Enneagrama é sobre esse lugar de essência. E a nossa virtude, ela vai ser um caminho. E aí, quando você entende isso, você vai parar de buscar a fórmula pronta, né? A gente para, por exemplo, de mendigar amor, né? De mendigar validação, pertencimento. Para de se atropelar para ser perfeito, para de mentir para você mesmo. Em relação, inclusive, a você escolher, que agora é uma coisa que está na moda, escolher um tipo bonito para você ser. Não existe aqui no tipo da personalidade, não tem nada bonito. Tem a ver com ego, tá? O que começa a acontecer é que você passa a viver de um lugar para o outro. Um lugar onde não é o medo que te guia, não é a escassez que vai ditar tuas escolhas, não é mais o ego no comando, tá? Então, a tua alma começa a aparecer, ela começa... Quanto mais você tá no ego, eu digo assim, por que a gente fala sobre a pessoa desalmada? Então, eu vou dizer para vocês, eu já atendi pessoas que eram sociopatas. Aquela pessoa que, assim, não tem limite pro ego. Vou falar uma coisa aqui pra vocês, real.
a pessoa que puxa o tapete do outro, que não sente culpa, que não sente nada pelo outro, só eu. Tem pessoas que elas se afastaram tanto do ego, da essência, estão tanto no ego, que às vezes a gente acha até que não tem mais jeito. Elas estão na primeira estação espiritual e já passaram, já caíram da mandala, já estão fora. Sabe quando você vai abrir um arquivo que você recebeu e aí dá assim erro de leitura? Esse arquivo tá danificado? Então, eu acho que tem pessoas que já danificou. E aí eu chamo essas pessoas carinhosamente de pessoas desalmadas. O amor se extinguiu. A dor foi muito grande, a pessoa não buscou ajuda, não teve jeito. Aí, quanto mais ego, mais a essência vai ficando longe, ela vai ficando cada vez mais distante. A alma vai ficando longe, a alma tá lá na essência, não tá na virtude, tá? Então, a virtude vai ser esse caminho. E a tua alma no comando, ela começa a te trazer mais inteireza, né? Com tudo, né? Você vai continuar tendo tua luz, você vai continuar tendo tua sombra, a tua história, teus erros, teus aceitos, teus acertos, né? Sem precisar provar nada para ninguém. Eu fiz um post agora aqui e tá entrando um monte de comentário aqui do post, depois vocês vão lá ver, que é uma coisa que eu coloquei, que tem muito a ver com esse tema de hoje aqui. E aí fica entrando comentário aqui, tá me atrapalhando. A menina falando que ela aceitava mais a espiritualidade, mas que agora tá difícil para ela. Que é essa espiritualidade fake, né? A gente começa, gente, uma coisa deliciosa. Mas é bom, presta atenção. Eu não preciso provar mais nada para ninguém. Gente, repete aí, ó. Eu não preciso provar mais nada para ninguém. Eu não preciso ser outra coisa além de quem eu vim para ser. Nossa, chega a dar um alívio. Não é bom dizer? Eu não preciso provar mais nada para ninguém, gente. Pelo amor de Deus. Vem aqui calçar meu sapato e entender o que eu já vivi. Vai calçar seu sapato e entender tudo que você já viveu na sua vida. De trauma, de dor, de aperto, de dificuldade. Esse é o verdadeiro trabalho do Enneagrama. Esse é o verdadeiro crescimento espiritual. Não é sobre virar alguém melhor. Esquece, gente. Todos os professores internacionais, todas as referências de Enneagrama dizem a mesma coisa, tá? E o que eu sinto é que eles estão preocupados. Eu tenho essa preocupação já há muito tempo. Eu sou muito crítica. E vou continuar sendo cada vez mais. E percebo que agora está chegando uma preocupação para eles sobre esse ego espiritual, essa síndrome de guru que está acontecendo no mundo, e com muito professor de Enneagrama, muita gente ligada ao Enneagrama, terapeuta com síndrome de guru. Isso é extremamente perigoso, tá? Isso pode virar charlatanismo. Então, não é sobre você virar alguém melhor. É sobre voltar para quem você nunca deixou de ser. E às vezes eu estava falando no meu grupo, acho que tinha a Paula e o pessoal, às vezes dá uma saudade assim, ó, que é a saudade de quem eu sei que um dia eu fui. Tá? Sempre é bom, mas hoje está uhul! Mas acabou-se. Sábado que vem tem aula, tá? Para terapeutas, a primeira aula sobre o curso Enneatrauma. Ninguém tá pronto ainda para atender trauma. Vamos aprender como é que eu aprofundo com o cliente quando ele traz uma dor maior. O que eu faço, o que eu não faço, qual é a teoria, como é que é corporalmente, qual é a biografia. Não é só levar ele lá e fazer ele sentir, isso não cura, tá? Tem um trabalho integrado aí sobre um produto novo que é o Enneatrauma, semana que vem. Bom, tem aula de Enneagrama, curso de Enneagrama, que já disseram aí que tem muito conteúdo, de R$97. E o que eu quero trazer para vocês, gente, assim, ó, na boa. O meu curso de pai e mãe
Pais difíceis, marcas profundas. É o melhor curso que eu já fiz na vida. Eu juro pra vocês, juro. Custa R$ 47 esse curso. Se eu fosse você, eu comprava. Se você é terapeuta, se você tem questão com pai e mãe, isso é o início do processo terapêutico. São mais de 10 aulas, é muito conteúdo, eu nem sei quantas horas tem, tá? Tem um módulo sobre o pai, gente, que eu fiz, que tá muito fodástico, tá muito bom. Tem uma sobre mãe tomar mãe, então, ó, tem um monte de coisas, tá? Tá lá no link da bio, acho que custa Vozes dos Instintos. Ah, Paula, o Vozes dos Instintos, gente, são 10 horas de aula, custa R$ 9,90. R$ 9,90, também tá lá no link da bio. Vai entender sua raiva, vai entender a rejeição que você sente e vai entender o medo do ponto de vista instintivo e de trauma transgeracional. Bom domingo, meus queridos e minhas queridas. Domingo que vem eu tô aqui 11h30, tá? Indiquem essa aula para quem vocês acham que tá aí tirando o pé da realidade, que virou guru. Beijos, viu? Beijo, 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 beijo.